Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem desse conteúdo, e vamos para o vídeo, depois da vinheta. Foi no meu segundo ano na faculdade, uma instituição antiga e cheia de história, com prédios de arquitetura gótica que pareciam guardar segredos em cada canto. Era uma noite fria e nublada de outubro quando tudo começou. Eu tinha um trabalho para entregar e, como de costume, deixei para a última hora. Por isso, decidi ficar até mais tarde na biblioteca, um lugar que muitos evitavam após o anoitecer por causa dos rumores de ser assombrado. À medida que as horas passavam, a biblioteca foi ficando cada vez mais vazia. Eventualmente, fiquei sozinho. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante do vento e pelos meus dedos teclando no laptop. Por volta da meia-noite, quando estava quase terminando meu trabalho, ouvi um som estranho. Era como um sussurro, mas muito baixo para entender. Ignorei e continuei a digitar, convencido de que estava apenas cansado. No entanto, o som persistiu e foi ficando mais claro. Parecia vir das estantes de livros mais antigas, aquelas que quase ninguém usava. Resolvi investigar, talvez fosse apenas minha imaginação. Levantei-me e caminhei até a seção de livros antigos. A iluminação era fraca, criando sombras alongadas e inquietantes. Quando cheguei mais perto, o sussurro cessou de repente. Fiquei parado por um momento, tentando escutar algo mais. Nada. Dei meia volta para voltar ao meu lugar quando, do canto do olho, vi algo se mover entre as prateleiras. Era uma figura escura, alta e indistinta. Meu coração disparou, mas decidi me aproximar. Quem mais estaria ali a essa hora? Poderia ser algum colega pregando uma peça? Quando cheguei ao corredor onde havia visto a figura, estava vazio. A sensação de ser observado era palpável. Olhei em volta, nada parecia fora do lugar, exceto um livro antigo aberto no chão. Peguei o livro e, para minha surpresa, era um volume sobre lendas urbanas locais. Uma página estava marcada com um clipe de papel. A história na página falava sobre a biblioteca e um estudante que, décadas atrás, havia desaparecido misteriosamente durante uma noite de estudos. Seu corpo nunca foi encontrado, e desde então, havia relatos de sussurros e figuras sombrias vistas por quem ficava até tarde. Fechei o livro rapidamente, meu nervosismo crescendo. Decidi que era melhor ir embora. Enquanto me dirigia à saída, os sussurros recomeçaram, mais intensos, quase urgentes. Acelerei o passo e, ao chegar à porta, senti um arrepio correr pela espinha. Algo ou alguém parecia estar bem atrás de mim. Saí da biblioteca apressado, sem olhar para trás, e não parei até chegar ao meu quarto no dormitório. Passei o resto da noite acordado, pensando no que havia acontecido. Nunca mais fiquei até tarde na biblioteca, e, mesmo durante o dia, evitava as sessões mais antigas. Anos se passaram e, até hoje, quando conto essa história, ainda sinto aquele arrepio. Alguns dizem que era apenas minha imaginação, mas outros, especialmente os que também ouviram os sussurros, sabem que há algo mais naquela biblioteca. Meu nome é Lucas, e sou estudante de engenharia na universidade. Minha história começa na biblioteca, um lugar que sempre achei seguro e tranquilo para estudar. Uma noite, decidi ficar até mais tarde para terminar um trabalho importante. Era por volta das 11 da noite quando percebi que só estava eu e mais um aluno, que nunca tinha visto antes. Ele parecia nervoso, folheando livros freneticamente. Depois de algum tempo, o bibliotecário anunciou que a biblioteca fecharia em 30 minutos. O estranho estudante olhou para mim e disse com uma voz trêmula: "Você não deve ficar aqui depois da meia-noite." Achei estranho, mas continuei estudando. Quando a meia-noite se aproximou, ouvi um barulho de passos e sussurros vindo de entre as estantes de livros. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Me lembrei do aviso do estudante, mas ignorei, pensando que talvez fosse só minha imaginação. De repente, as luzes piscaram e eu ouvi um grito. Corri em direção ao som, e lá, entre as estantes,
estava o estudante desaparecido. Ele estava pálido, com os olhos arregalados de terror, apontando para algo atrás de mim. Quando me virei, só vi sombras movendo-se rapidamente. Decidi sair correndo da biblioteca, mas as portas estavam trancadas. Lembrei de um colega que disse que havia uma saída de emergência nos fundos. Corri até lá e consegui abrir a porta. Quando finalmente saí, olhei para trás e vi o estudante desaparecido, olhando para mim através do vidro, com um olhar de alívio. Na manhã seguinte, soube que o estudante tinha desaparecido há semanas. Fui à segurança da universidade e contei o que vi, mas eles não encontraram nada. Até hoje, me pergunto se tudo aquilo foi real ou apenas minha imaginação. Me chamo Marina, e essa é a história do meu primeiro ano na universidade. Eu estava empolgada para morar no dormitório, apesar dos rumores sobre o quarto 207 ser assombrado. No começo, achei que eram apenas histórias para assustar calouros. Até que fui designada para aquele quarto. Logo na primeira noite, notei algo estranho. A temperatura do quarto caía drasticamente depois da meia-noite, e eu ouvia sussurros vindos das paredes. Pensei que talvez fosse apenas o sistema de ventilação ou algum problema estrutural. Decidi ignorar e me concentrar nos meus estudos. No entanto, as coisas começaram a piorar. Certa noite, acordei com a sensação de alguém me observando. Quando abri os olhos, vi uma figura sombria parada ao pé da minha cama. Pisquei, e ela desapareceu. Tentei me convencer de que era apenas um sonho, mas a sensação de terror era real demais para ser ignorada. Uma semana depois, minha colega de quarto decidiu se mudar para outro dormitório. Ela disse que não aguentava mais os sussurros e a sensação de ser observada. Eu, teimosa, decidi ficar e enfrentar o que quer que fosse aquilo. Na noite seguinte, resolvi gravar o quarto com meu celular para tentar capturar alguma evidência. Quando revi a gravação, ouvi claramente uma voz sussurrando: "Saia daqui." O medo me consumiu, mas ainda assim, eu me recusei a sair. Finalmente, uma noite, enquanto estudava para uma prova importante, a porta do armário se abriu sozinha e os livros começaram a cair das prateleiras. Corri para fora do quarto, apavorada. Na manhã seguinte, fui falar com o diretor do dormitório e expliquei tudo o que estava acontecendo. Ele me contou que, anos atrás, um estudante tinha morrido naquele quarto, e desde então, eventos estranhos ocorriam. Decidimos que seria melhor eu me mudar para outro quarto. Desde então, nunca mais tive problemas, mas a lembrança daquele quarto ainda me assombra. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu no quarto 207 e se o espírito daquele estudante ainda está lá, tentando encontrar paz. Obrigado por assistir! Se gostaram das histórias, inscrevam-se no canal para não perderem mais conteúdos intrigantes. Compartilhem com amigos que adoram suspense. E não percam o próximo vídeo que aparecerá na tela, está imperdível. Até a próxima!